E a gente segue falando sobre essa agenda prevista para hoje no Congresso Nacional de discussão do veto do presidente Lula a um marco temporal, né, Yasmin Costa? Quais são as expectativas para essa discussão? Que horas essa sessão deve começar? A sessão está prevista para começar às 10 da manhã. Já há uma mobilização, os parlamentares se mobilizando dentro do Congresso para conseguir uns que são favoráveis à derrubada do veto, para conseguir efetivamente derrubar esse veto, né, Lívia? E os outros que são favoráveis à manutenção também estão na mesma linha, só que querendo a manutenção desse veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que, como nosso colega André Anelli trouxe, o ponto principal, porque são pelo menos 40 itens na pauta do Congresso Nacional hoje para análise tanto de deputados quanto de senadores. Mas o ponto que traz o maior debate, apesar de não estar ali no topo da lista principal, porque existem outros vetos que travam a pauta e precisam ser apreciados primeiro, mas o que chama mais atenção e que mobiliza mesmo são os vetos relacionados ao marco temporal. O principal deles, como a gente vem trazendo aqui, é o ponto que o ex-presidente tirou do projeto de lei de que, para reivindicar terras, os indígenas deveriam estar fazendo essa reivindicação e estar ocupando a área até o dia 5 de outubro de 88, que é quando foi promulgada a Constituição brasileira. E para essa mobilização, na verdade, essa mobilização começou já ontem. Tanto os contrários quanto os favoráveis a essa medida fizeram pelas redes sociais uma espécie de grande mobilização para conseguir até o apoio popular. E, claro, a bancada do agronegócio, a bancada ruralista, que tem uma grande força dentro do Congresso, pode ser o fiel aí da balança, se a gente pudesse dizer. Por quê? Porque para derrubar o veto do presidente são necessários os votos da maioria absoluta, tanto de deputados quanto de senadores. Ou seja, se eles votarem para derrubar, precisam ter pelo menos 257 votos de deputados e 41 de senadores. A bancada do agro tem pelo menos 300 deputados e 50 senadores. Ou seja, se todos estiverem efetivamente unidos nesse propósito, eles conseguem fazer essa derrubada, e é isso que a gente vem acompanhando. O próprio presidente da bancada do agro, o deputado Pedro Lupion, lançou essa campanha pela mobilização. Diz que um direito não pode se sobrepor a outro, e ele defende efetivamente essa derrubada do veto presidencial sobre o marco temporal. Mas claro, né, Lívia, a gente traz aqui, parece até repetitivo, mas na política é isso, a gente precisa acompanhar de perto, porque uma hora a expectativa é de uma coisa, e a expectativa agora é de derrubada desses vetos, até porque foi uma espécie de negociação feita ontem, trazer esse veto para a sessão de hoje com a aprovação da reforma tributária ontem. Mas tudo é preciso acompanhar de muito perto, a gente não pode piscar, porque senão a gente perde um episódio aqui da história. A vida é um museu de grandes novidades, como já cantava Cazuza, viu, Yasmin Costa? Não tem nada de repetitivo, não. A gente só vem atualizando capítulo a capítulo a mesma novela todos os dias. Bom trabalho para você. Vamos então às análises. Cristiano Beraldo, começo com você. A gente trouxe a informação no começo da edição que esse veto vai ser apreciado agora porque houve muita articulação da oposição, da frente da bancada ruralista, da frente parlamentar da agropecuária, condicionando uma aprovação da reforma tributária à discussão breve dessa pauta. Será que a FPA vai ter força, a oposição vai ter força para derrubar esse veto? O que você está imaginando por aí? Eu acredito que sim, acredito que esse veto será derrubado. Afinal de contas, a gente tem no Congresso Nacional o foro adequado para discutir isso. A Constituição prevê de forma muito clara, para quem quiser entender, que o marco se dá na data da promulgação da Constituição, em outubro de 88. É incompreensível que o Supremo Tribunal Federal se debruce sobre esse tema com um propósito também cheio de ideologia, de falar contra o que está estabelecido na Constituição. O Congresso foi lá e deu uma resposta, estabeleceu que o que vale é a data de outubro de 88. E a gente precisa pensar nos impactos que isso tem, porque quando você tira a segurança
da propriedade, sobretudo a propriedade rural, porque agora essas reivindicações podem acontecer a qualquer tempo, em qualquer lugar do Brasil, você tem uma insegurança muito grande no campo. E aí a gente precisa lembrar que, se você olhar para o estado de São Paulo, o estado do Paraná, você vai ver uma riqueza muito evidente que vem da agricultura. São áreas, regiões do Brasil que se desenvolveram, onde as pessoas prosperaram graças a tudo o que acontece no campo em termos de tecnologia, de aumento de produtividade, etc. Agora, nós temos nas regiões mais pobres do Brasil, como o Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, você tem uma agricultura que está se desenvolvendo numa velocidade muito grande. E aí parece que a parte do espectro político brasileiro que simplesmente não quer o desenvolvimento. O governo devia estar preocupado em construir infraestrutura, em construir escolas de agronomia e não ficar criando tumulto em relação à normalidade, à estabilidade da propriedade privada no Brasil. Dávila, qual a sua expectativa para a discussão sobre os vetos no Congresso do marco temporal? A expectativa é que o Congresso vá derrubar esse veto do presidente da República e manter o que está na Constituição, como bem disse o Beraldo, que é a data de 5 de outubro de 1978, como o marco zero para poder fazer toda essa regularização fundiária. Não podemos esquecer duas coisas. A propriedade privada precisa dessa previsibilidade. Se nós tirarmos essa previsibilidade e manter o que é a interpretação do Supremo Tribunal Federal do marco temporal, nós vamos criar essa enorme insegurança jurídica que vai prejudicar principalmente o setor mais produtivo da economia brasileira, que é o agronegócio. Segunda coisa importante, nós, além do marco temporal, nós já temos o Código Florestal, uma legislação de extrema importância que regulamentou a relação do campo com preservação, está tudo direitinho, um marco que é considerado exemplar. O que acontece hoje? Nós temos dois grandes desafios aqui. O primeiro desafio é que essa segurança jurídica é fundamental para que se cresça o agronegócio sustentável. E o segundo ponto é que nós não podemos esquecer que hoje terras indígenas do Brasil já representam 13% do território nacional, Rafael. Sabe quanto representa hoje a agricultura, a lavoura brasileira? 7%. Ou seja, praticamente metade das terras indígenas hoje é o que ocupa a agricultura, a lavoura brasileira. Então, não tem nada de tomar terra de indígena, isso é um debate ideológico que não tem fundamento nos fatos. Portanto, a derrubada do veto é fazer com que essa discussão do marco temporal volte para a casa onde tem que ser debatida, que é o Congresso Nacional.